Boa noite. Queria agradecer a presença do ilustre candidato, Dr. Eduardo Quintanilha. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pela facilidade de fazer esse encontro acontecer e iniciativa de reservar o auditório. Com certeza. Para que a reunião pudesse acontecer. Primeiramente, apresentar também a Marina, a secretária-geral da sessão, e começar a reunião com o candidato expondo sua ideia inicial. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marina. Boa noite aos colegas servidores. Eu busquei tornar público o programa, encaminhei o programa para o Gustavo e acho que ele vai, dentro do possível, tentar encaminhar para vocês. Mas a minha preocupação aqui hoje não é com a apresentação regular do programa. A situação que está se colocando aqui é uma situação especial porque vocês são servidores e têm demandas específicas e interesses específicos dentro do espectro da Defensoria Pública. É muito importante, numa situação como essa, esclarecer a minha situação, quem eu sou, porque nem todos os servidores, como os defensores, acabam me conhecendo pela minha trajetória. Meu nome é Eduardo Quintanilha, sou defensor público desde 2001, sou do 18º concurso da Defensoria. Ingressei na carreira bastante novo, com 25 anos, e desde o início da minha atuação dentro da Defensoria, eu me preocupei com os aspectos políticos que a gente tinha. E uma das coisas que se destacava dentro dessa minha preocupação era a necessidade de um quadro de apoio. Eu sempre achei que, para a Defensoria crescer, ela precisava do quadro de apoio. O quadro de apoio era uma das principais conquistas, assim como a vencimental, a estrutura de trabalho e assim por diante. Eu ocupei alguns cargos, fui coordenador do Núcleo Sistema Penitenciário, depois eu fui diretor da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, onde eu sou professor há muitos anos. Alguns servidores me conhecem desses cursos da FESUDEPERJ. E, no final de um ciclo político, que foi um ciclo político de um determinado grupo, o André Castro foi eleito como Defensor Público Geral do Estado. Quando ele foi eleito como Defensor Público Geral do Estado, a gente viu que estava uma ausência de contraponto a algumas das ideias que o André colocava e algumas das coisas que ele defendia. E surgiu a vontade da gente desenvolver um grupo, não para fazer uma oposição destrutiva, mas uma oposição propositiva. Uma oposição de conversa de ideias, visão de defensoria. E aí eu me lancei candidato para o Conselho Superior, fui primeiro suplente durante o mandato. Na sequência disso, fui eleito como segundo mais votado. A primeira mais votada é a Samantha Castro, que integra a minha chapa como segunda sub. O terceiro mais votado foi o Rômulo Araújo, que integra a minha chapa como primeiro sub. E nós, então, fizemos uma atuação de conselho. Dentro dessa atuação do Conselho, surgiu a ideia da gente lançar uma candidatura também como uma alternativa à visão de defensoria do grupo do André, que agora o André já tinha se elegido, estava saindo, e a gente queria participar dessa sucessão do André de uma maneira mais ativa, porque a gente achava que era importante os defensores terem uma alternativa. Desde o início da campanha, para nós ficou muito claro que a Defensoria Pública não existe sem defensor, servidor, residente e estagiário. As funções estão um pouco embaralhadas no momento, porque o residente acaba que faz o papel do servidor, o estagiário às vezes faz o papel que seria do residente ou do servidor, e a gente tem um grande embaralhamento quanto a isso que a gente precisa acabar. A gente precisa caminhar para que cada um fique no seu espaço e tenha a valorização do seu espaço. Mas o que ficou muito certo para a gente desde o início é que sem a valorização de todas essas pessoas que compõem a instituição, a gente não ia dar conta do aumento progressivo de demanda e da qualidade que a gente precisa ter na nossa prestação de serviço. Então, ou a gente tinha uma prestação de serviço com a mesma qualidade e dava conta da demanda com todo mundo valorizado, ou senão os servidores iam sair cada vez mais, os estagiários iam sair cada vez mais, os residentes iam sair, eles saem em menor quantidade, mas saem, e os defensores iam entrar em licença médica, iam ter problemas de saúde, não iam conseguir dar conta. Daí nasce o primeiro pilar da nossa campanha, é a valorização das pessoas que compõem a instituição. A gente acredita que só valorizando o defensor, o servidor, o residente, o estagiário, a gente vai conseguir dar conta do aumento de demanda e com a qualidade que a gente precisa. E quando eu falo valorização, vou poder expor isso aqui para vocês com calma, é a valorização adequada. Quer dizer, o que cada um precisa, porque as pessoas precisam de coisas diferentes e a gente vê possibilidades diferentes dentro de cada espectro da nossa atuação. O segundo pilar
da nossa campanha é a questão do apartidarismo, de você fazer com que a Defensoria Pública passe a ter uma única ideologia, que é a ideologia institucional. A gente não acredita numa Defensoria Pública que tenha uma ideologia voltada a uma linha política. A gente quer uma Defensoria Pública que tenha uma ideologia voltada para ela mesma. Então a gente quer uma Defensoria Pública que defenda a atuação de seus servidores e de seus defensores. A gente quer uma Defensoria Pública que defenda as prerrogativas e os espaços funcionais internos. E a gente quer uma Defensoria que defenda a sua missão constitucional e legal. Mas a gente não quer uma Defensoria que tenha opinião formada sobre tudo e que opine em situações que absolutamente não digam respeito à sua atuação direta. E, Eduardo, e por que isso? Por que isso é errado? Por que isso é ruim? Olha, errado não é, mas é ruim. É ruim institucionalmente. Porque quando a gente vê a magistratura adotando uma posição política, a gente critica. E não critica porque a posição política é de direita ou de esquerda. A gente critica porque ela é uma instituição que tem que ser isenta. Quando a gente vê o MP adotando uma posição política, a gente critica. E critica não é por ser de esquerda ou de direita, critica porque o MP não deve ter uma posição política, deve ter uma posição institucional. A mesma coisa tem que valer para nós. Além disso, a Defensoria Pública, quando toma uma posição política, numa situação na qual ela não está atuando diretamente, ela está automaticamente se aproximando de um lado e se afastando de outro. E a gente precisa de todo mundo para aprovar os projetos de lei. Projetos de lei esse que hoje, na sua maioria, dizem respeito aos servidores. Quando a gente pensa dentro do meu programa de gestão, quais são os projetos de lei relevantes, a maioria, o grosso dos meus projetos de lei dizem respeito aos servidores. Então eu preciso ter uma posição política adequada para que eu possa angariar esses votos, não porque eu sou de esquerda ou eu sou de direita, mas sim porque eu tenho uma posição institucional que me garante uma força e garante a minha autonomia e a minha independência. Dentro desse prisma, é importante que a gente diga que a gestão do André fez coisas positivas no sentido da profissionalização, da autonomia e da independência e da organização da Defensoria Pública. E a ideia não pode ser desconstruir para reconstruir, porque não dá tempo de fazer isso em 2 anos, nem em 4. A ideia é entender quais são os avanços e pensar como nós vamos evoluir. E aí é a principal diferença entre o meu programa de gestão e a minha visão de defensoria e a do Rodrigo. Porque o Rodrigo vai fazer uma evolução de pura continuidade. Se você teve acesso ao programa dele, sim, tendo acesso ao programa do Rodrigo Pacheco, você vê que a palavra-chave é dar continuidade, manter o trabalho feito, continuar com a atuação. Quer dizer, quando na verdade a gente acha que muita coisa tem que ser reformulada. E mais uma vez, em especial em relação aos servidores. A gente não pode esquecer que essa administração do André entrou tendo como uma das suas bandeiras a valorização dos servidores. E que não caminhou no sentido prometido tanto quanto poderia ter caminhado. Então não há nenhuma garantia que uma continuidade do Rodrigo vá conseguir dar esses avanços. O Rodrigo se coloca numa posição conciliatória em relação a isso, se coloca. O Rodrigo não é uma má pessoa nem um mau defensor, ao contrário, é uma boa pessoa e um bom defensor. Mas nada me diz que ele vai conseguir promover para vocês os avanços que ele até deseja promover talvez, já que o André também desejava e não conseguiu. Tá certo? Então a minha preocupação aqui é mostrar para vocês quais são as propostas que a gente tem que vão ao encontro daquilo que vocês efetivamente desejam. Eu vou estender um pouco essa minha exposição inicial para a gente entrar nas perguntas, que eu quero falar ainda de 2 ou 3 pontos que para mim são essenciais. Primeiro, tudo que a gente faz na Defensoria Pública, como em qualquer outro lugar da vida civil, depende de dinheiro. Quando você pensa em administrar a Defensoria Pública, é como se você tivesse 3 potes de dinheiro. O orçamento, o fundo e o Sejur. Cada um deles tem um tamanho e cada um deles tem determinadas possibilidades. Então, quanto menor é o pote, mais liberdade eu tenho ao administrar, e quanto maior é o pote, menos liberdade eu tenho para administrar. Então, o que acaba acontecendo na prática? O orçamento é imenso e a liberdade é pequena. O Sejur, o fundo, é menor, mas a minha liberdade é um pouco maior. E o Sejur é bem menor, mas a minha liberdade é bastante maior. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, como administrador? Eu tenho que movimentar as coisas dentro desses 3 potes para que eu possa liberar recursos aonde eu preciso de recursos para gastá-los.
vou ser direto para a gente ter alguma visão mais pragmática disso. Se eu desejar dar um auxílio saúde para os servidores, ainda que não seja do montante que é dado para os defensores, de um montante um pouco menor, mas que seja factível, eu tenho que liberar recursos da onde? Eu não consigo botar auxílio saúde para servidor dentro do meu orçamento. Eu vou ter que liberar esses recursos do Sejur. Para liberar o Sejur, eu vou ter que tirar alguma coisa do Sejur e colocar no fundo ou no orçamento. Então a gente vai trabalhar para entender quais são essas alíneas orçamentárias, para a gente saber como a gente vai movimentar isso. Eu vou adiantar uma ideia, que hoje é só uma ideia. Eu acho que a gente precisa colocar os estagiários todos dentro do orçamento. Os estagiários hoje são uma despesa grande para o fundo e uma despesa grande para o Sejur. Se eles vierem para dentro do orçamento, eu desonero o fundo e o Sejur. Eu acho que eu preciso trabalhar com um aumento de desapropriações, que podem ser consideradas como investimento no orçamento, e uma diminuição dos aluguéis, que são custeados na sua maioria pelo fundo. Com isso, eu libero valores no fundo. Liberando valores no fundo, eu posso amanhã pensar em tirar os residentes do Sejur e colocar no fundo. Se eu tiro os residentes e os estagiários do Sejur, eu posso dar um aumento, posso dar um auxílio saúde até maior do que eu estou planejando para vocês. Quer dizer, então, passa em termos de você ter uma gestão que considere a liberação de valores para aquilo que é prioritário. E uma das coisas que nos é prioritária hoje é exatamente a questão dos servidores. A gente tem uma compreensão que vocês não estão mal remunerados. Vocês estão pessimamente remunerados. A gente tem uma noção que vocês estão vivendo que a gente viveu há alguns anos, antes de 2007, em que você tinha uma defasagem que não era uma defasagem apenas inflacionária. Era uma defasagem vencimental real. Nós tivemos que criar a lei de cargos de você, a criação dos 800 cargos, da noite para o dia, de uma forma muito súbita. E não havia como, naquele momento, fazer um aporte de dinheiro gigante, porque a gente não ia levar. Era ou cria os cargos com um salário menor, ou não cria nada, cria um número menor com um salário maior. A gente optou por criar mais cargos, acreditando que o momento que vinha era um momento que permitiria o aumento e acabou não permitindo. Mas a gente tem que pensar tudo isso que eu estou falando para vocês com extrema cautela, porque a gente está hoje sob um regime de recuperação fiscal muito duro. Eu participei do seminário na sede e o regime é muito duro, o controle é muito duro, a gente tem muita dificuldade em realizar isso. E aí qual é a questão que a gente enfrenta? A gente enfrenta uma necessidade de pensar tudo de uma maneira transparente, mas de uma maneira responsável. Uma das coisas que eu falei com o Gustavo é que se eu conseguir entrar como defensor público geral, assim como a Juliana ou quem a suceder vai estar do meu lado para receber os sims e os nãos da Alerj quando a gente tem um projeto de lei, ele vai estar ao meu lado, ou quem o suceder, para receber os sims e os nãos da Alerj. Para mim vai ser muito triste que a gente faça um projeto, por exemplo, de reposição inflacionária e receba um não. Mas pelo menos eu vou ter a tranquilidade de espírito de poder estar com ele do meu lado para falar, ó, você viu não? Uhum. E na hora que ele, como presidente, falar, poxa, mas isso podia ter sido exposto, ele lá do meu lado, ele vai poder expor. Ele vai ter um espaço para expor. E aí, com essa transparência, você consegue... Eu não consigo resolver o problema principal de vocês, que é a grana. Mas eu consigo resolver um segundo problema, que é o respeito. Quer dizer, eu consigo dar a vocês um respeito, uma dignidade, um espaço funcional que vocês merecem, legalmente, institucionalmente, e que vocês fizeram por merecer, por se legitimarem. Eu fui a muitos órgãos, viajei por várias comarcas, tive muitas regionais. Não há um único lugar em que não se diga que os servidores são essenciais ao nosso serviço. Os servidores são essenciais em todos os lugares. A gente teve em locais na capital, no interior, na Baixada, nas regionais. Não há um único lugar hoje na Defensoria que consiga ter funcionamento regular sem os servidores presentes. Se a gente tem essa consciência, se os colegas têm essa consciência, vocês fizeram por merecer a importância que a gente deseja poder dar a vocês. Um segundo aspecto que para mim é absolutamente necessário é a gente entender que quando a gente fala da questão orçamentária, a gente está falando de orçamento anual, orçamento plurianual, e a gente está falando de captação de recursos. O orçamento anual, o ano que vem está feito e aprovado. Eu não vou poder discutir. O orçamento plurianual a gente vai poder tentar mexer. E vocês vão ter gestão. Vocês vão ter uma atuação presente nessa discussão. Eu não vou excluir os servidores disso. Então,
algumas críticas que a gente recebe por parte dos servidores em relação ao orçamento, não estou dizendo que elas não vão ocorrer não, Gustavo. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, quem tem qualquer experiência comigo, sabe que eu sou absolutamente transparente. E nem sempre sou uma pessoa boazinha, nem fácil de lidar. Mas eu sou incapaz de te contar uma mentira ou de falar uma coisa pelas suas costas. Então, se a gente sentar para discutir o plano plurianual, os servidores apresentarem uma ideia e essa ideia puder ser contemplada, vai ser uma maravilha. Se ela não puder ser contemplada, ela não vai ser. Mas ela não vai ser contemplada após o diálogo. Ela não vai ser contemplada com vocês entendendo por que não está sendo contemplada. Ainda que vocês discordem. E veja, discordar é absolutamente legítimo. É da discordância, do pensamento diferente que nasce o crescimento. Mas isso vai ser feito de maneira correta. Assim como a gente pretende fazer uma série de convênios. Eduardo, esse convênio não atinge diretamente os servidores. Diretamente não. Atinge indiretamente o que mexe nos 3 potes. Na hora que eu tiver um convênio que, por exemplo, me desonere de estagiário, me ajuda a transferir os estagiários para outro pote. E com isso me ajuda a liberar valores que eu posso usar para coisas que eventualmente venham a beneficiar vocês. Bom, o segundo aspecto que eu queria tratar depois dessa questão orçamentária é a questão de legislação. Eu tenho ido sempre apresentar a questão da candidatura e quando eu apresento, uma das coisas mais importantes que eu acabo discutindo é a questão da legislação. Eu quero expor com base em 2 aspectos um pouco diferentes. Primeiro, o que a gente quer fazer. Nós sabemos que o maior anseio da classe dos servidores do quadro de apoio da Defensoria Pública, o quadro de apoio da Defensoria Pública é o plano de cargos e salários. Eu tenho pleno conhecimento do que é um plano de cargos e salários. Ele é um plano de cargos e salários, mas ele, mais do que um plano de cargos e salários, é um plano de funções e atividades funcionais. Ele explica o que cada um faz. Se eu fizer esse projeto de lei hoje, com escalonamento de cargos e salários, imposição de valores e esclarecimento das ações e funções funcionais, isso não passa na lei de recuperação fiscal. Não passa porque tem despesa. Eu não consigo passar. Mas isso não pode servir de desculpa para eu não dar para vocês o respeito e o espaço que vocês merecem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero dividir. Isso é possível ser feito e vai ser feito com a ajuda de vocês. A gente vai fazer 2 projetos de lei. Um projeto de lei de cargos e salários, como se fosse um esqueleto. Eu não posso mandar ele agora. Ele vai ficar pronto, prontinho, do jeito que vocês querem, que a gente pode fazer, guardado na gaveta, para quando abrir uma janela na lei de recuperação fiscal, eu encaminhar. Eu me comprometo a montar a comissão mista, defensores e servidores. Me comprometo a fazer o projeto de lei, levando ele até a sua redação final. E me comprometo a, na primeira janela, conversando com vocês, a oportunidade política, ainda que eu não considere o melhor momento possível, se vocês considerarem imprescindível, encaminhar. Só que vocês vão comigo tomar não ou tomar sim na Aleste. Vocês vão dar o braço para mim e vão caminhar comigo lá dentro, para vocês verem o quanto é difícil esse diálogo, e mais ainda vai ser nessa composição atual da Aleste, que a gente conhece muito pouco. Só que do outro lado, eu vou montar um outro projeto de lei, com a questão da estruturação e das ações funcionais, das funções de cada um, das questões relacionadas à atuação de cada um, se pode acumular, se não pode acumular, como é que funciona cada atividade. O que faz o servidor de terceiro grau, o que faz o servidor de segundo grau. Quer dizer, a gente pode criar aqui dentro até uma regulamentação paralela do que não vai fazer, para a gente poder fazer por exclusão qual é a função do residente, ainda que não vai regulamentar no plano de vocês, na lei de vocês. Esse projeto de lei não tem aumento de valor. Esse projeto de lei não tem despesa. Eu mando imediatamente. Aí você vai dizer para mim, pô, Eduardo, mas que presente de grego desgraçado. Você vai mandar um projeto de lei para essa Aleste que é tão enrolada que a gente não sabe se vai passar tudo, não sabe como é que vai passar e sabe que vai demorar. Eu me comprometo a pegar esse projeto de lei, montado por comissão mista, do jeito que a gente enviar para a Aleste, transformar em resolução e botar para aplicar na mesma hora. Estou dando para vocês o respeito que vocês merecem imediatamente dentro do que eu posso. E mais, estou dando para nós dois uma chance da gente descobrir o que funciona e o que não funciona. Porque pode muito bem ser que a associação, 2 meses depois da resolução funcionando, entre em contato comigo e fala que Quintanilha, me recebe aí, porque está dando o maior problema por causa do artigo 13, parágrafo 2º da resolução. E a gente vai poder sentar e vai poder rever, porque a resolução eu posso rever numa canetada. Então, a gente tenha esse espaço político
E aí, a partir de uma alteração da resolução, a gente busca a emenda na LERJ. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Isso é o básico. Vamos dar um passo além. Uma outra coisa que é importante que diz respeito a vocês. Nós tivemos a edição e eu perguntei isso no debate. A verticalização das decisões. O grupo do André é um grupo que se coloca muito democrático, mas às vezes ele se coloca democrático dentro do próprio grupo. E não democrático com todos. Então ele tem segmentos de democracia. Uma democracia só dos 90 a 100 do grupo deles, mais próximo, uma democracia dos 200 e poucos que sempre os apoiam, uma democracia dos defensores e uma democracia ampla que englobaria os servidores também. Eu não consigo achar democracia, segmentar a democracia para mim é muito difícil. Você segmenta a decisão. Então a gente pode chegar aqui e falar, ó, só estamos nós três, a gente vai tomar uma decisão sobre um assunto. Agora, tomar a decisão e dizer que a decisão é democrática, aí é puxado. O que a gente quer fazer? A gente viu, assim, a gente assistiu 2 resoluções que atingiram muitos servidores. Horário de funcionamento dos órgãos e ponto eletrônico. Quando a gente viu a decisão de horário de funcionamento dos órgãos, ela nos chocou particularmente. Porque ela usava como fundamento de validade a lei do usuário de serviço público, que não estava em vigor na época. Quer dizer, então você tinha uma resolução que, na verdade, partia da premissa da existência de uma lei que não estava vigorando. Estranho. Mas a que causou o impacto prático mais violento foi a questão do ponto eletrônico. Eu não minto. Mais uma vez eu repito. Conversa com os colegas que trabalham comigo no NUSPEN, tem muitos servidores que trabalham lá, eles vão dizer que eu sou um montão de coisas. Mentiroso eu não sou. Eu não tenho como tirar o ponto eletrônico. E não tem como tirar o ponto eletrônico, se eu tirar o ponto eletrônico hoje, o TCE e o MP caem em cima de mim com uma ação de improbidade administrativa. Você não reduz o controle da atividade estatal. Nunca. Mas eu tenho uma solução que pode ajudar. O ponto eletrônico, da forma como ele foi criado pensando no mau servidor e no mau defensor. Ele foi criado pensando num defensor que não é capaz de gerenciar a sua equipe e foi criado pensando num servidor que não trabalha. É uma desgraça essa visão. Porque, na verdade, eu tenho defensores que não sabem gerenciar a equipe e não trabalham. E tenho servidores que não estão interessados em trabalhar. Só que eu não posso fazer uma regra pelo que eu acredito que seja a exceção. Quem não trabalha tem que resolver seus problemas com a corregedoria, não tem que resolver seus problemas através de uma resolução. A resolução tem que ser para a regra, para quem trabalha e quem está comprometido com a atividade. Então o que a gente quer fazer? A gente quer aumentar as escusas e tentar regulamentar gradativamente, a gente não sabe como é que vai ser isso por causa do TCE, a gente quer aumentar gradativamente a questão da regulamentação do home office. Para permitir que o defensor possa fazer liberações, primeiro incluir as liberações que não estão ali incluídas por um absurdo. Quer dizer, se a gente tem uma servidora grávida, ela tem que poder fazer o pré-natal. Pelo amor de Deus. Eu tenho esposa, tenho 2 filhos e sei que a minha esposa precisou fazer o pré-natal dela. Aliás, o que não é vergonha para mim e não é surpresa para ninguém, e muitas das vezes eu pedia para marcar um horário que eu tivesse a possibilidade de acompanhá-la, porque eu queria estar lá junto. Então, quer dizer, a gente tem que pensar que os servidores têm que ter direito às coisas essenciais. Então a gente vai ter que sentar com vocês, verificar quais são as maiores demandas e, dentro do possível, já englobar isso imediatamente. A segunda coisa que é absolutamente necessário discutir é essas liberações feitas pela chefia. Por exemplo, eu tenho uma servidora no NUSPEN que no dia que ela fica em casa, trabalhando em casa, ela produz o dobro ou o triplo do que ela produz no núcleo. Porque ela mora longe, não tem que fazer deslocamento, não tem que sair para almoçar, nem parar para almoçar e tal. E algumas vezes ela pode, eventualmente, eu posso querer designá-la para ficar em casa na sua residência trabalhando. Ah, mas eu tenho que caminhar para a regulamentação do home office. Tem, mas tem que encaminhar até para o defensor, não tem? Ou os defensores estão de segunda a sexta no órgão? Não estão, obrigatoriamente. E se eles não estão, a gente tem que arrumar uma regulamentação para nós e tem que arrumar uma regulamentação para os servidores. Eu tenho que poder liberar alguém da minha equipe que fez um trabalho extraordinário. Então, se eu tenho um dia que o atendimento enlouquece e o meu servidor ficou lá até 7, 8 horas da noite comigo e voltou para casa numa área de risco, saindo do centro, 9 horas da noite, eu tenho que poder virar para esse cara no dia seguinte e falar, meu irmão, em vez de chegar às 9, chega às 11, chega a meio-dia, pelo trabalho excepcional que ele fez.
E eu não tenho que ter uma burocratização de banco de hora, nem de nada disso. Eu tenho que poder ser gestor do meu órgão. E aí, por isso que eu estou falando das duas leis juntas. Eu tenho que reformular a lei de horário de funcionamento dos órgãos. Porque só reformulando essa norma e colocando ela de acordo com a lei do usuário, mas de acordo também com a atividade típica de cada órgão da defensoria, eu vou conseguir criar uma forma de gerenciar melhor o meu tempo e a minha equipe de trabalho. Alguns colegas falam, mas eu gosto de poder dizer para o servidor que eu não posso, que ele tem que vir e tal. Se o colega pensa dessa maneira, eu respeito. Ele vira para os servidores dele e fala, eu não aplico as hipóteses de escusa A, B ou C. Mas o servidor eventualmente pode querer ir embora. Olha, pode querer ir embora se forem outros os problemas. Porque se ele estiver num local que é relativamente próximo da casa dele, se o trabalho desempenhado ali for um trabalho no qual ele se sente respeitado, a questão de ter que cumprir o horário de trabalho com mais rigor, muitas vezes não é o fator decisivo para uma mudança de órgão. O que a gente tem é que a gente tem que conscientizar o colega que quando alguém passa num concurso para delegado de polícia, ninguém pergunta se ele quer dar conta da delegacia. Quando alguém passa num concurso para juiz, ninguém pergunta se quer dar conta de cartório. Quando passa no concurso para defensor, ninguém pergunta se quer dar conta de órgão. Tem que dar conta do órgão. E dar conta do órgão é fazer o órgão funcionar, nos horários que precisa funcionar, da forma que precisa funcionar, atendendo quem tem que atender, com a qualidade que tem que fazer, por responsabilidade do defensor. Essas responsabilidades não são dos servidores, são do defensor, que é o gestor do órgão. Eu sempre brinco com a minha equipe é formada por meio servidor e 2 estagiários. Meio. Cortei o Alan no meio. É o Alan Paulo, que é um amigo querido, meu amigão. Cortei o Alan no meio com o Rodrigo Roig, então nós temos metade do Alan cada um. Para vocês terem ideia da relevância que a gente dá ao Alan, quando a gente foi escolher sala, a gente escolheu a sala junto. Para o Alan não ter que fazer um deslocamento físico significativo de uma sala para outra. Então a gente escolheu a sala, estando uma de porta a porta com o outro. A gente brincou que ia botar a mesinha para o Alan no meio do corredor, que o Alan fica gerenciando as duas equipes. E aí, na hora que eu sento com a minha equipe para falar, eu sempre digo a mesma coisa, se tem acerto, o acerto é da equipe. Se tem um sim para dar, o sim para dar é da equipe. Se tem erro, o erro é meu. Se tem um não para dar, quem dá o não sou eu. Porque na hora que um assistido, na hora que um colega defensor, na hora que um outro servidor toma um não na cara, o não da cara dado por mim é diferente do que o não da cara dado pelo aluno. Na hora que ocorre um erro e alguém tem que assumir o erro que eu assumo para a movimentação, para a corregedoria, para qualquer lugar que seja, para o ponto eletrônico, para qualquer troço é uma coisa. Se o Alan tiver que assumir o erro, é outra. Então a gente tem que conscientizar dessa forma. Outra coisa que eu queria falar com vocês vocês estão sujeitos à corregedoria. Sim, como nós. Não sei se vocês têm noção, mas não existe hoje um estatuto disciplinar. A corregedoria dispõe apenas das normas legais. Uma das coisas que a gente quer fazer é desenvolver um estatuto disciplinar da corregedoria. A gente está tendo muito problema com uma ausência de protocolo e procedimento da corregedoria. E acaba que o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que nos são tão caros na nossa atividade cotidiana, ficam da porta para fora e não da porta para dentro. Então, uma coisa que atinge vocês diretamente é esse nosso planejamento de implementar um estatuto disciplinar que vai servir a todos. Outra coisa importante, se vocês olharem ao longo do programa, tanto nas ações sociais, quanto na justiça itinerante, quanto no segundo grau, quanto no apoio especializado de primeiro grau, a gente fala muito em curso continuado de formação. A gente não quer uma coisa genérica, a gente quer uma coisa prática. A gente quer ensinar o servidor a trabalhar como servidor nos diferentes órgãos de atuação da Defensoria Pública, inclusive colocando outros servidores para dar essas aulas. Então, se eu tenho um servidor de vara civil que é unanimemente considerado excelente, eu posso fazer um curso de formação e trazer esse cara para dar uma aula para os outros colegas. Porque o approach dele vai ser um approach muito mais próximo, muito mais de acordo com o que vocês precisam saber. Isso é um planejamento que a gente tem. A gente deseja fazer um banco de peças. A gente não aceita a ideia de banco de peças separado, defensor e servidor. A gente quer um banco único. Se você tivesse um escritório de advocacia como defensor ou como servidor, advogado, seja de que categoria fosse, a tua propriedade intelectual, a propriedade intelectual do que é produzido no escritório é do escritório. A propriedade intelectual do que é produzido na defensoria é da defensoria.
Eu quero todas as peças. Eu quero todas as pesquisas. Eu quero que a gente possa usar isso tudo organizadamente. Ah, Eduardo, mas eu trabalhei tanto para isso, eu mereço ser reconhecido. Publico um artigo. Estou sendo absolutamente correto e sincero com vocês. Foi o que eu falei, eu tenho meus aspectos mais tranquilos e meus aspectos mais duros. O reconhecimento, ele se dá para um reconhecimento acadêmico, ele se dá para um reconhecimento profissional. A gente pode criar métodos de reconhecimento profissional, de tentar valorizar as pessoas, botar o nome do desenvolvedor nas obras. Para mim, nada disso tem problema. Só que eu preciso ter isso tudo compilado para que todo mundo possa usar. Eu tenho que melhorar a qualidade das petições da justiça itinerante. Eu tenho que melhorar a qualidade das petições da ação social. Eu tenho que melhorar a qualidade das petições de alguns órgãos. E eu só vou fazer isso através de um banco de peças mais sólido. O Verde está tentando montar isso. Só que o Verde, lamentavelmente, não amadurece nunca. Então, na medida que ele não amadurece e começa a ser usado de maneira mais geral, é complicado. Percebam que o último anexo de contrato do Verde custou 3 milhões de reais. Nós estamos falando que teve um contrato inicial, teve um primeiro adendo, uma segunda contratação e um segundo adendo. Esse último adendo custou 3 milhões de reais. A gente não sabe nem exatamente quanto é o custo total disso hoje. E aí, já que eu falei do Verde, eu vou encerrar esse bloco voltado para vocês, falando da questão dos sistemas. A Defensoria cresceu muito rápido, se profissionalizou muito rápido. E nessa correria da profissionalização, a Defensoria enfrentou a necessidade de se modernizar e se informatizar. E ela fez isso de forma absolutamente doméstica. Preciso fazer um teleatendimento, vamos criar um 129. Contrata, faz, não sei o quê, monta o sistema, tem um sistema aqui, legal. Precisa informatizar a movimentação, cria um sistema para movimentação. Ah, mas esse sistema fala com esse? Não, não fala. Preciso ponto de estagiário, cria outro sistema. Preciso ponto de servidor, cria outro sistema. Preciso férias, cria outro sistema. Preciso agora o Verde, cria o Verde. Preciso de um administrador geral, cria o SEI. A gente tem hoje um mega Frankenstein, gigante, na nossa frente, que são a multiplicidade de sistemas da Defensoria. A gente caminha para integrar tudo no SEI. E quando integrar no SEI vai ser uma desgraça, porque as pessoas que sabem usar vão se virar e o resto da humanidade da Defensoria não vai conseguir se virar, porque muita gente não sabe usar o SEI. Então, uma das ideias que a gente tem é criar uma central de relacionamento para defensor, e se tudo correr bem, a implementação for tranquila, para os servidores. Para você não precisar obrigatoriamente usar o SEI para suas questões funcionais. Você mandaria um WhatsApp, ou mandaria um e-mail, ou daria um telefonema. Você teria servidores que esses sim sabem usar muito bem o SEI, que estão na sede, que usariam máscaras de atendimento, fariam o atendimento e mandariam para você de volta por WhatsApp, ou por e-mail, um protocolo. E você teria que aprender apenas a fazer o acompanhamento dos processos. Sendo certo que o processo, tendo decisão final, ela também seria encaminhada para você. O objetivo disso é fazer com que você, servidor de órgão, que faz petição, atende família, prepara audiência, organiza o órgão todo, não precise gastar 1 hora do seu dia no SEI toda vez que você tem um problema de ordem administrativa. Se o tempo do defensor tem que ser poupado, porque ele faz isso tudo também, o tempo do servidor que faz as mesmas coisas tem que ser igualmente poupado. E aí a gente caminha para uma questão de modernidade. A gente está desenvolvendo não, a gente fez o estudo inicial de desenvolvimento de um aplicativo, que o nome seria Defensoria Pública na palma da sua mão. Esse aplicativo teria 3 interfaces, uma do servidor, uma do defensor e uma do usuário de serviço. Para o usuário, telefones abertos ao público, locais de funcionamento, documentos necessários para cada atividade da Defensoria Pública, e se tudo correr bem, integração com o CRC, para ele poder marcar e desmarcar as suas questões. Para o defensor e para o servidor seria muito semelhante. Você teria, primeiro, um acesso aos serviços da sede. Então você saberia qual o telefone, com quem falar, qual o e-mail de cada lugar da sede. Você teria um acesso aos telefones e nomes completos e matrículas dos outros servidores, para vocês poderem se comunicar. E teria telefone e endereço de todos os órgãos da Defensoria Pública. A ideia é que a médio prazo esse programa falasse com a central de relacionamento. E você pudesse, por exemplo,
obter o pagamento de um plantão, ainda que o valor não seja razoável, mas obter o pagamento de um plantão ou marcar suas férias através do próprio aplicativo. A gente chegou a uma conclusão que vale para os assistidos, mas vale para nós também. Nem todo mundo tem um acesso permanente a um desktop ou um notebook, mas hoje em dia todos nós temos um smartphone que vai permitir isso. Com exceção de raras e honrosas exceções, quase todo mundo tem acesso a smartphone que vai fazer isso. E isso vai permitir que a gente restaure uma certa posição de pioneirismo, porque esse aplicativo, só para os usuários, diga-se, já existe em 5 estados. E a Defensoria do Rio de Janeiro, que foi pioneira durante tanto tempo, está ficando para trás. Olha, eu não falei tudo relacionado aos servidores, mas eu procurei falar uma parte significativa da introdução e das questões do programa, que são diretamente vinculadas a você. Indiretamente todas são. Sim. Eu vou agora abrir para as suas perguntas para responder. Sim, só interrompendo para a gente passar para as perguntas. Vamos passar agora para as perguntas que foram anteriormente disponibilizadas para o candidato e, havendo necessidade de mais questionamento, faremos. Primeira pergunta, candidato. Pode falar. Quais serão as medidas adotadas pelo candidato a fim de combater a altíssima taxa de evasão dos servidores do quadro de apoio da Defensoria Pública do Rio de Janeiro? A evasão dos servidores é um problema catastrófico para nós. Como eu já disse aqui, a gente não vive sem vocês e a gente precisa manter os servidores aqui dentro. O nosso maior problema é que os servidores querem basicamente salário. É o maior problema que vocês enfrentam. A defasagem é boçal, porque havia uma defasagem em números absolutos. E a essa defasagem em números absolutos se somou uma defasagem inflacionária muito significativa. E a gente não tem como prometer uma solução para essa questão de imediato. E por que eu não posso fazer isso? Por causa da Lei de Recuperação Fiscal. A gente fez o seminário da Lei de Recuperação Fiscal, ela deixou muito claro que o único aumento, ainda que seja por reposição inflacionária, previsto na Lei de Recuperação Fiscal, é o aumento que é dado para os servidores do Estado inteiro de maneira linear. E isso para nós é catastrófico, porque o Estado não tem dinheiro nenhum para dar aumento e um aumento de 1% que englobe todo o Estado é um aumento de um valor imenso, muito maior e muito mais significativo do que aquele para os nossos 700 servidores. E quando eu digo 700, não são mais 700, porque com a evasão, 700 era mais ou menos o número que a gente tinha em outubro de 2017, quando a Lei de Recuperação Fiscal entrou. Com a evasão, a gente já tem quase 100 a menos. Então, o que a gente vai tentar fazer foi o que eu já expus. Fazer uma legislação relacionada à atuação funcional do quadro de apoio, para dar respeito, para dar legitimidade ao quadro de apoio, conversar com a associação que outras ações positivas podem ser feitas, fazer esses cursos de formação vinculados especificamente à atuação prática de cada área, para a pessoa não chegar num órgão novo caindo de paraquedas sem ter uma formação específica. E uma das coisas que a gente pensa, e agora eu estou no plano da cogitação, não é um plano palpável nem factível nesse momento, uma das coisas que a gente pensa é tentar liberar recursos do Sejur para dar um auxílio-saúde, ainda que não seja um auxílio-saúde do valor dos defensores, havendo uma liberação de recursos, tentar conseguir o auxílio-saúde. Repito, não sei se isso é factível, acredito que de imediato não seja, e não sei exatamente quando a gente vai poder fazer, mas asseguro transparência no momento que a gente começar a pensar nisso. E uma outra coisa que a gente tem muita vontade de fazer é tentar manter um contato, não oficial, mas entre o DPG, com o DPG envolvido, com a Camarge, para ver se a gente consegue viabilizar alguma coisa no sentido de um atendimento de saúde que também possa ser estendido aos servidores. A gente vai ter que ver a questão do preço, tem que ver a questão do ingresso, tem que ver como é que... Tem muitos fatores envolvidos nisso, eu não sou técnico nessa questão, mas é uma conversa que a gente acha que tem que ser feita, porque já que vocês integram a nossa instituição, o ideal é que fizessem parte da nossa caixa. É bom para a caixa e é bom para vocês, para a gente tentar trabalhar nisso. Um ponto que o senhor tocou foi a respeito dessa lei única, né, para todos os servidores, que deveria ser de iniciativa do governador. O senhor entende que é legítimo essa questão, que a Defensoria Pública, o Defensor Público Geral não teria autonomia diante da autonomia orçamentária da Defensoria Pública, submeter a recomposição inflacionária? O problema é o seguinte, Gustavo. Considerando que está na recuperação fiscal, qualquer lei que saia do escopo do que a recuperação fiscal determinou, ela faz como se fosse uma quebra de plano. E o Estado inteiro sai da recuperação fiscal e a dívida inteira cobrada nas mesmas bases.
Então, qual é a preocupação que a gente tem quando elabora uma lei? Suponha que eu considere que eu tenho legitimidade, prepare a lei do repasse inflacionário, mande para a LERJ, tenha um excelente contato na LERJ, a LERJ aprove o negócio. Se a controladoria da recuperação fiscal diz essa lei burla a recuperação fiscal, ela tira o Estado inteiro da recuperação fiscal e quebra o Estado. Então, na verdade, o que está sendo feito? E não só pela Defensoria, a justiça seja feita, até pelo MP e pela magistratura. Eles estão submetendo as leis à controladoria da recuperação fiscal. E quando a Controladoria da Recuperação Fiscal faz, como fez agora nesse ajuste de 5%, um veto peremptório, até o MP e a magistratura estão retrocedendo, como retrocederam nessa último aumento, nesse último repasse. Então, na verdade, a gente tem que atuar como nós temos que ser responsáveis. Quer dizer, eu não posso imputar à Defensoria a quebra da recuperação fiscal. Então, qual é o melhor caminho? E aí, para a gente tentar também propor uma solução, em vez de só diagnosticar problemas. Eu acho que o melhor caminho é a gente se aproximar dessa controladoria da recuperação fiscal e tentar mostrar para ela que a Defensoria tem meios orçamentários próprios para conseguir dar um aumento de repasse inflacionário. Eu não tenho dúvidas que essa também deve ser a briga do André. E acho que se a Laura entrar, também deve ser a briga da Laura. Mas veja, eu acho que isso é o único caminho para que a gente consiga, através de uma diminuição da crise, que a controladoria considere que alguns órgãos com autonomia já têm essa possibilidade. E aí o ideal seria que nós estivéssemos nesse grupo próximo da controladoria para que nós nos colocássemos como um desses órgãos. Tá bom, obrigado. A segunda questão o senhor já falou um pouquinho, mas a gente Lógico. segue, né? Durante a sua gestão, qual será a política de benefícios para os servidores do quadro de apoio? Benefícios, você está falando exatamente o quê? Todos. Todos. Mais uma vez, para mim, vou dizer, eu vou partir do ideal e vou do ideal chegar no real. Na minha cabeça de defensor, eu gostaria muito que cada servidor que cada órgão da Defensoria tivesse um servidor de terceiro grau, um servidor de segundo grau, dois ou três estagiários, dependendo do seu volume, no mínimo. Então você tem uma vara cível que está vazia, vai ser dada em acumulação. Essa vara cível teria seu servidor de terceiro grau, seu servidor de segundo grau e dois ou três estagiários no mínimo. E acho que cada defensor público deveria ter um cargo comissionado para dar para um servidor como sendo seu secretário. E aí esse secretário ganharia um adicional ao seu salário, ganharia um adicional por isso. Então, quando você fala para mim genericamente de benefício, eu acho que a gente deveria ter um número de cargos comissionados que deveria ser destinados aos servidores, inclusive para secretarial defensor, nos moldes que você tem hoje de secretário de juiz do TJ. Eu acho que a gente deveria caminhar para uma acumulação. Acho que se o servidor acumulasse o órgão, ele deveria ter um valor pela acumulação. Eu acho que o defensor deveria ter um pagamento, o servidor deveria ter um pagamento de diária. E acho que essa diária deveria ter um valor mínimo estipulado, para que ela não ficasse ínfima e desestimulasse esse servidor. Eu acho que o servidor deveria ter algum auxílio saúde. Já disse aqui, não vejo a possibilidade de ter um auxílio saúde exatamente no montante do defensor, para a gente tornar isso viável, mas acho que tem que ter algum auxílio saúde. Deixa eu pensar o que mais. Eu tinha muita vontade que a gente conseguisse bolar junto com a FESDEPERJ uma bolsa para todos os servidores, uma bolsa significativa que viabilizasse o estudo. Não que eu queira estimular ninguém a estudar e passar para o concurso e ir embora daquilo, mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar o aprimoramento de todas as pessoas e cada um tem que procurar o seu caminho. Então a gente sabe que da mesma maneira que quando a Defensoria era mal remunerada, ela foi uma escada para outras instituições, é razoável que o quadro de apoio seja uma escada para outras instituições. É muito comum a gente ter estagiário que acaba virando defensor, promotor, juiz e etc. E é um orgulho quando isso acontece. Então, com o servidor não seria diferente. Então, a gente tem uma preocupação com isso. Não me ocorre agora algum outro benefício. Agora, o que acontece? Saindo agora do ideal e indo para o real. No momento, eu não tenho a oferecer. E não tenho a oferecer por quê? 3 potes, Sejur, fundo, orçamento.
os 3 potes no momento estão muito comprometidos. Então eu não tenho de onde tirar dinheiro para dar, por exemplo, um auxílio saúde. Eu vou ter que fazer com que isso caminhe para ver a viabilidade de recolocação dentro desses espaços, para ver se sobra alguma verba que a gente possa utilizar nesse sentido. E orçamentariamente eu não posso prever nada, porque a lei de recuperação fiscal me impede. Inclusive, acontece uma coisa que é ainda mais grave, que ainda não foi discutida tanto conosco, e que até o Dr. André e o Dr. Rodrigo têm plena ciência. Quando foi estabelecido qual seria o orçamento padrão, se estabeleceu um orçamento de um ano, que se não me engano foi 2014. E esse ano de 2014 foi um ano que a Defensoria estava com orçamento deficitário. Então, na hora que se tirou a fotografia orçamentária, não se tirou nem a fotografia do orçamento atual, que é bom. Não é uma maravilha, mas é bom. Ele permite que a gente cumpra as nossas obrigações. Se tirou a fotografia baseada num orçamento que era muito ruim. Mas isso aconteceu também com o Ministério Público. Teve um orçamento recente de 2 bilhões, enquanto o nosso era 600 e poucos milhões. Eu acredito que o MP também vai brigar por alguma correção em relação a isso, que é um dado de realidade. Tá certo? Então, no momento atual, os benefícios serão muito restritos. A gente não tem nenhuma certeza absoluta de quais poderão ser. Mas a ideia é que a gente caminhe para benefícios amplos e organizados, inclusive na lei de cargos e salários, que, como eu já disse, não seria imediatamente enviado. O senhor cogitaria acrescentar, por exemplo, auxílio creche? Olha, eu acho, se você observar, todos os que eu falei para vocês, eles guardam uma paridade com os benefícios dos defensores. Então, da mesma forma como eu cogito buscar o auxílio creche para os defensores, eu buscaria na mesma oportunidade para os servidores. Eu não acho que a gente vá conseguir aprovar para os servidores alguma coisa que a gente não tem para os defensores. Porque essa simetria do quadro de apoio com o quadro de membros, ela acaba que é vista na LERJ também. Vou dar um exemplo muito claro de um projeto que a gente tem muito antigo. Eu tenho muito desejo de passar uma legislação que realize pagamento por periculosidade e por insalubridade. Porque você tem defensores públicos que atuam em hospitais e atuam em unidades prisionais e passam por situações que merecem um adicional por isso. E os servidores? Da mesma forma que eu penso um monte de defensores que vão, os servidores vão também. Alguns servidores se negam a ir, outros pedem para não ir, outros vão, felizes da vida. E quando eles vão, para mim, eles têm que receber. Então a gente pensa muito em montar uma legislação de periculosidade, que seria uma legislação já que englobaria defensores e servidores. E isso seria um sucesso. Porque seria você ter um ganho verdadeiramente institucional. Porque você não está fazendo um ganho segmentado na instituição. Você está fazendo um ganho para todo mundo que vá. Então, quer dizer, a gente tem que implementar a questão do estagiário. E possivelmente também incluí-lo de alguma forma, se isso acontecer. Eu não sei como a gente poderia fazer, porque o estagiário é muito diferente de regulamentação. Talvez seja até impossível fazer essa inclusão, mas eu gostaria que isso acontecesse. Porque era uma maneira de você reconhecer uma atividade atípica que é feita. Tá? Só para finalizar essa parte de benefícios, os 2 benefícios que a gente tem hoje em dia são os vales de refeição e transporte, né? Então, tem algo a... Tendo recursos, eles têm que ser corrigidos inicialmente com repasse inflacionário e posteriormente em números absolutos. Então, na verdade, volta àquela mesma situação. Da onde sai esse recurso? Esse recurso sai de um desses locais de recursos. A gente tem que liberar mais o local de onde ele sai para poder fazer o crescimento. O Vale Alimentação de vocês é uma vantagem que vocês têm que os defensores não têm. Eu gostaria até de implementar para os defensores, mas não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer no momento. De vocês já existe. E talvez a gente consiga fazer o aumento desse vale, o repasse inflacionário, pelo menos a atualização inflacionária, de uma maneira mais rápida do que a questão. É muito difícil dar algumas dessas respostas sem estar sentado lá e ter os números exatos e ter acesso a tudo. Porque a gente sabe que, por mais que seja até franqueado uma série de acessos, você não tem todas as informações reunidas. Então, quer dizer, hoje eu não sei se a gente teria condição de fazer algum repasse, pelo menos alguma atualização inflacionária em relação a isso. Tá? Só uma pergunta que ficou da questão que a Mariana perguntou. O senhor deve entender que se o dinheiro não sai do orçamento, que ele poderia ser implementado com mais facilidade. Sem dúvida. Isso a gente está se falando do plano de recuperação fiscal, né? Isso. Porque a gente tem enfrentado muito essa questão e tem inclusive encontrado muita resistência nesse aspecto.
A gente apresenta esse argumento de que se o dinheiro não sai do orçamento, ele não estaria diretamente vinculado ao plano de recuperação fiscal, mas essa discussão ela não surte muito efeito no jurídico da instituição. Mas olha, eu não sei se eles encontraram alguma vedação. Como eu te disse, como é que tem sido feito as coisas? Você pega a ideia de gasto e ao invés de você jogar essa ideia para frente, você submete essa ideia à controladoria da recuperação fiscal. E a recuperação fiscal dá um sim ou não. Eu não tenho a informação se eles já pensaram alguma coisa nesse sentido, por exemplo, do Sejur, levaram a controladoria sob algum argumento negou. Eu não sei se isso aconteceu. Não me parece que o fundo do Sejur, por exemplo, esteja vinculado à recuperação fiscal. Queremos da mesma forma. Eu não tenho nenhuma informação oficial que me leve a crer que o Sejur está vinculado da mesma forma. O fundo, eu tenho até minhas dúvidas. Porque o fundo ele funciona, como eu disse para vocês, quanto menor é o volume de dinheiro, menor é a liberdade que eu tenho. Então, quer dizer, você tem quanto menor o volume de dinheiro, maior a liberdade. Então, o fundo está intermediário aqui. Então, eu sei que tem gastos que eu posso gerir com tranquilidade, tem coisas que eu vou ter problema se eu fizer. Agora, o Sejur, eu acho que não. Passando para a próxima pergunta. Existia uma solicitação da Associação de Servidores da Defensoria Pública durante o mandato do candidato pelo envio do plano de cargos e salários da categoria A-LERJ. Essa solicitação será aceita? Conversamos sobre isso e eu dei uma explicação bastante completa. O plano de cargos e salários, como ele é concebido tecnicamente, ele trata de cargos, salários, funções e todas as questões funcionais. Sim. A minha ideia é fazer uma cisão. O que trata de cargos e salários propriamente dito, a lei de recuperação fiscal não autoriza e eu não pretendo enviar. Até porque eu não vou enviar alguma coisa que possa vulnerar essa situação da recuperação fiscal, porque isso seria um tiro no pé. Se a gente fizer a cisão, a gente vai ter 2 projetos de lei. Esse outro projeto de lei não tem aumento de despesa. Isso vai ser enviado. Tá. Que essa é a quarta pergunta, né? Assim, mas eu vou fazer pelo padrão que a gente combinou. Enquanto pendente a criação do PCCS, em sua gestão haverá alguma ação para determinar as atribuições dos cargos de servidores do quadro de apoio do dinheiro? Sim, muito. Exatamente o que eu tinha dito. Esse projeto de lei que vai trabalhar com as questões funcionais, a ideia é você mandar ele para a LERJ. Só que o processo legislativo é lento. Então a gente sabe que isso não é um processo que a gente vai conseguir em 6 meses. Então, de imediato, a gente transforma isso numa resolução e começa a implementar. Vai ser... Eu espero, e aí eu vou ter que... Se eu entrar, vai contar com o apoio de vocês vão estar no projeto do dia 1 ao dia que a gente conseguir mandar isso para a LERJ. O que eu espero é que a gente consiga fazer isso rapidamente. A ideia seria destacar alguns servidores para essa comissão. Eu queria alguns membros da Associação de Defensores e os membros da Administração Superior, para a gente poder fazer uma comissão mista. Eduardo, mas por que a Administração Superior e a Associação? A Defensoria hoje, ela não vive uma polarização, ela historicamente tem grupos que se movimentam. E hoje esse mesmo grupo está na Administração Superior e está na Associação. Embora a Juliana seja uma pessoa absolutamente democrática, que dê um espaço gigante para todos os grupos, a gente sabe que esse grupo tem uma identidade. Se eu entrar, eu sou de oposição, digamos assim. Embora não seja uma oposição desconstrutiva, seja uma oposição construtiva, eu sou de uma oposição. Para mim é muito importante que os outros colegas que talvez não tenham uma vinculação direta comigo, com a minha administração, possam estar representados. E eu acredito que eles estarão pela associação. Então eu queria a associação de vocês muito bem representada. A ideia é fazer uma comissão assim, significativa, entendeu? Com colegas de diferentes áreas, plural mesmo, para poder trazer as questões. Criar um contato com os servidores, eu conto com os servidores para aceitarem esse contato, fazerem esse contato através da associação para darem ideias, discutirem as ideias, para a gente ter um plano de cargos e salários bacana e uma organização de funções bacana, para a gente poder ter um projeto de lei adequado e poder trabalhar de uma maneira democrática, porque a democracia, ela parte do pressuposto do espaço democrático, mas ela parte do pressuposto da participação democrática. Se o espaço democrático é dado e a participação democrática não surge, a democracia ela não é plena. Mas ela não é plena não é porque o espaço não foi dado, é porque ela não foi exercida. Perfeito. Próxima pergunta. Sendo eleito, qual será a sua política acerca da contratação dos residentes jurídicos? Ótima pergunta. Eu gosto muito dessa.
Vamos lá. Vocês perceberam quando eu falei dos órgãos especiais que eu não preciso do residente do órgão? Na minha cabeça de órgão, eu não preciso do residente obrigatoriamente. O residente, ele deve vir, se você verificar a regulamentação, ele vem para fazer pesquisa, ele vem para um aprimoramento, ele vem para fazer quase que um trabalho de apoio ao funcionamento do órgão. Eu quero residente. Eu tenho residentes hoje e eu quero residente no futuro. Só que eu quero residente fazendo o papel de residente. Eu não quero residente fazendo papel de mão de obra mais barata de servidor. Da mesma forma que eu não quero um servidor fazendo papel de mão de obra mais barata que o defensor, para substituir o defensor, porque não é essa a ideia, eu quero residente fazendo papel de residente. Então a minha ideia, qual é? É que a gente organize o quadro de apoio por essa normatização e essa normatização me gere quase que uma normatização também do residente. Quer dizer, porque vai ficar muito claro o que é de primeiro grau, o que é de segundo grau, o que é superior, e vai ficar muito claro o que não é atribuição deles, entendeu? E aí a gente vai poder trabalhar com o residente. Eduardo, mas você tem como fazer essa modificação de imediato? Você tem como prometer que você vai solucionar esse problema agora? Eu não tenho como prometer isso. A gente está com um quadro deterioradíssimo, porque como eu falei, naquela fotografia lá em outubro de 17, você não tinha nem os 800 dentro. Então você já tirou uma fotografia com menos 100. Os residentes solucionaram um problemão, e uma coisa que a gente tem que reconhecer, que os residentes têm uma boa qualidade técnica também, em muitos casos, então eles solucionaram o problema, só que o que está havendo aqui é um desvio de função. Sim. E o que a gente quer sanear, mais uma vez eu repito, procure sempre conversar com as pessoas que trabalham comigo. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca pratiquei um desvio de função e botei um estagiário para fazer um trabalho que poderia ser do servidor, ou o servidor para fazer. Eu trabalho com equipe, e equipe tem as suas exceções. Mas ninguém que trabalhou comigo deixa de saber quem é o meu servidor, quem é o meu estagiário, qual é a atribuição de um, qual é a atribuição de outro. Todo mundo sabe que meus estagiários são queridos demais, e sem eles eu acho que eu tinha me matado já. Mas a Tamires e o Felipe, embora sejam absolutamente essenciais para o meu trabalho cotidiano, como foram todas as outras equipes, eles sabem que eles têm que se reportar ao Alan por uma série de questões do nosso cotidiano se eu não estiver presente. É essa clareza que eu gostaria de ter. Eu quero o residente, mas eu quero o residente fazer um trabalho de residente. Eu quero que ele faça um trabalho de pesquisa, desenvolvimento de tese. De repente, uma boa coisa é essa administração do banco de peças e atualização das peças, etc. Mas eu não quero ele fazer um trabalho de servidor. Você poderia incluir uma transparência em relação a onde ter os residentes? Assim, uma crítica que a gente escuta, assim, dos residentes estarem ocupando o cargo de servidores, e como você mesmo falou, assim, com uma mão de obra mais barata, ser uma programação mais fácil. Então, onde exatamente ter, para que... Olha, a ideia, se você pegar na regulamentação do residente, o residente está destinado a fazer pesquisa, adaptação, desenvolvimento de tese. Então, para mim, ele pode existir até em todos os órgãos. Ele só não pode existir em superposição de funções com o servidor. Quer dizer, eu acho que a gente tem lugares em que a necessidade do residente jurídico é mais premente. Então, por exemplo, se você tem um segundo grau que precisa do desenvolvimento de tese, uma atualização de teses, agora eu preciso alocar residentes ali. Talvez seja mais importante em muitos aspectos no segundo grau do que no interior. Mas no interior eu preciso ter servidor. Porque os órgãos precisam funcionar e os órgãos precisam de um quantitativo mínimo de servidor. Então, na verdade, a gente tem que, é o que eu estou falando, a gente tem que sanear, organizar isso, para a gente ter servidor onde precisa ter servidor e poder gradativamente colocar os residentes onde forem mais relevantes. Eu acredito que a relevância deles, sendo uma relevância acadêmica, teórica, ela vai ser mais residente, mais importante nos órgãos que desenvolvem teses. Então, por exemplo, os núcleos, no DECOM. Eu preciso ter um grupo de residentes trabalhando no DECOM para manter as teses relacionadas a consumidor atualizadas. CDDICA. Eu posso ter residente do CDDICA atualizando as teses do CDDICA para auxiliar os servidores e os defensores. O que não pode acontecer, e eu sei que está acontecendo hoje, por uma carência de pessoal, é uma superposição de função. Um residente fazendo papel de servidor. A próxima é qual a opinião do candidato sobre os cargos em comissão da defensoria? Qual a opinião do candidato sobre os cargos em comissão da defensoria? E qual no seu entendimento, qual seria o número ideal de cargos?
Olha só, eu vou começar pela segunda. Eu não tenho uma noção ainda do número ideal de cargos. Tem um mito que uma administração grande é pesada e ruim para a instituição. Depende. Uma administração grande pode ser pesada e ruim se as pessoas que lá estão não trabalharem. Se você tiver uma administração grande que trabalhe com extrema eficiência e qualidade, ela pode gerar um ganho imenso para a carreira como um todo e até para o quadro de apoio. Então, eu não tenho uma noção exata do número de cargos de comissão. Qual é a minha visão ideal? Minha visão ideal é que a gente tenha um número de servidores o mais enxuto possível, vinculados às nossas atividades fins nas diferentes áreas, sempre associadas à presença de um defensor responsável. Eu não gosto de brigar com o servidor. Isso é um problema meu. Eu gosto de elogiar o servidor, de trabalhar com ele, mas eu quero ter um defensor responsável para poder cobrar e espremer a cabeça, se for o caso do defensor que está trabalhando comigo. Quem já trabalhou comigo sabe disso. O servidor, ele vai estar atuando tecnicamente, mas a decisão política que está sendo realizada, ela tem que ser conversada, dialogada com os servidores, o defensor responsável e a administração superior. Senão não anda. Porque eu não posso ter um grupo de servidores que eu não tenho um controle exato direto. Então, eu não sei ainda o número de cargos. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada no que existe hoje. Agora, no meu entendimento, eu tenho que me aparelhar com um servidor de carreira. Eu não tenho que me aparelhar com um servidor externo. Vou dar um exemplo da exceção. Uma das ideias que a gente tem é criar uma central de emergência. Você está lá no Meier, o cara infartou na sala de atendimento. Como é que você faz? Você liga para o SAMU, você chama o cara, você leva o cara, manda o servidor junto, o estagiário junto para o hospital, não dá. E acontece essas coisas quase que diariamente na defensoria. Eu quero criar uma central de emergência. Para eu criar uma central de emergência, não adianta eu pegar e botar um servidor da defensoria só lá dentro. Porque esse cara não vai ter o contato político que eu preciso para resolver determinado tipo de problema. Então, muito provavelmente, vou ter que trazer uma pessoa de fora, da área de segurança, da PM, dos bombeiros, com um determinado status, para ter os contatos certos que eu preciso, para poder institucionalmente fazer essa ponte. Esse é um caso que eu não tenho como suprir com o meu quadro de apoio interno. Porque eu não tenho como fazer isso. Agora, todas as outras funções eu tenho que trabalhar com o quê? Com a especialização do quadro de apoio. Então eu tenho que gradativamente pegar um grupo de servidores e colocar num curso de gestão pública. Eu tenho que capacitar um outro grupo de servidores em licitações e contratos. Eu tenho que ter um servidor que seja pregoeiro pelo curso dado pela PGE. Eu tenho que capacitar o meu quadro de apoio para poder pegar e dar esses cargos comissionados para os meus próprios servidores. Porque isso também é uma valorização do servidor. Quer dizer, na hora que eu viro para você e falo, olha, fulano, você vai fazer um curso de licitações e contratos na PGE, que é um curso concorrido. Na sequência, você vai fazer um curso de pregoeiro na PGE, que é um curso concorrido. Quer dizer, eu estou capacitando esse cara e quando terminar isso tudo, esse cara vai receber um cargo comissionado que eu estaria contratando alguém de fora. Sem críticas. Não estou criticando a solução nem nada. Hoje, a pessoa que trabalha com essa área não é da defensoria. É de uma instituição correlata. Quer dizer, mas ela tem uma experiência gigante, mas sensacional. E que faça um bom trabalho, que faça o melhor trabalho possível, que eu quero o melhor trabalho possível para a defensoria. Mas tem que ter um nosso do lado aprendendo a fazer isso, para a gente, no momento oportuno, valorizar nosso próprio pessoal. Se me permite, eu acho que a pergunta foi feita na questão de que hoje nós temos 649 cargos de servidores de carreira. Sim. E 532 cargos de comissionados. Um número quase equivalente. Se aproxima. E que muitos desses comissionados não estão atuando nos cargos que deveriam ser cargos comissionados, que são chefia, assessoramento, direção. Na verdade, o que você está falando é que os cargos comissionados originais muitas vezes foram fracionados, subfracionados, para permitir a atuação de servidores que na verdade são contratados para atividade fim. Sim. É isso. Então o que acontece é o seguinte, isso é exatamente atividade igual de servidores. Isso é igualzinho à questão do residente. Caso onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Você não tem um quadro de servidores que tinha que ter. Como você não tem um quadro de servidores que tinha que ter, você começa a tapar buraco com o que você pode. Então você pega o residente que devia estar numa atividade acadêmica de pesquisa e joga para trabalhar como servidor. Você pega um cargo comissionado grande que devia estar para uma dessas pessoas numa função típica ou para um servidor que tivesse formação específica, fraciona ele todo, arruma 10 carguinhos pequenos e joga esses 10 carguinhos em 10 varas para ocupar buraco.
O meu servidor, que eu falei, é exatamente comissionado, não é concursado. O servidor que trabalha comigo, com o Rodrigo Roy. Então, um dos servidores que trabalha nas unidades prisionais mais chaves do Rio de Janeiro é um servidor que não é do quadro de apoio, é um servidor comissionado. Eu acho que a gente tem que caminhar para resolver esse problema. Mas, novamente, não posso de imediato prometer que vai ser resolvido numa canetada. Porque se eu pegar esses 500 cargos, desfizer desses 500 cargos no momento, eu paro a defensoria. Sim. Então, na verdade, o que a gente tem que ter? E, de certa maneira, vocês vão poder contribuir para isso. A gente tem que tentar fazer um estudo preciso, não voltado para o assistido, como a gente tem tantos hoje em dia, mas voltado para nós, de quantos servidores de terceiro grau e de segundo grau nós precisamos. Quando eu falo precisamos, eu estou pensando nos órgãos e eu estou pensando na administração superior. Porque gradativamente, quando a gente conseguir fazer a ampliação desse quadro, eu vou conseguir tirar essas pessoas que estão distorcidas, eventualmente, de cargos, e vou conseguir novamente agregar alguns desses DGs para poder resolver o problema. De imediato, eu não tenho como fazer isso. Não, esses 500 e poucos cargos não nasceram da noite para o dia. Sim. Eles foram paulatinamente ocorrendo a partir de fracionamento. Quando eu fui coordenador do NUSPEN em 2007, eu mendigava, pedia pelo amor de Deus para que fizesse isso. Porque, na verdade, grande parte deles, se não a maioria, precedeu os servidores. Sim. Quer dizer, porque a gente não tinha ninguém, então o que a gente tinha eram eles. Quer dizer, então, assim, de um lado, tem a questão de organização da defensoria. E de outro lado, tem uma questão até humana, da gente olhar essas pessoas, quanto tempo estão na defensoria, como é que a gente vai poder aproveitar essas pessoas, mas a ideia é que a gente vá regularizando isso. Disse para vocês e repito, uma das minhas ideias seja um mundo ideal. Está muito distante do que a gente tem. Mas seria a gente, no fundo, ter um cargo de cada defensor para que ele pudesse dar um servidor que funcionasse como se fosse um auxiliar direto ou um secretário, um assessor direto ou um secretário, que era necessário. Pode falar. Só para esclarecer, que a pergunta ela não foi feita de forma a atacar os cargos dos comissionados. Perfeito, mas a gente sabe que os comissionados eles são essenciais ao atendimento da defensoria pública e a gente vê os comissionados numa situação de muito maior vulnerabilidade do que os próprios servidores. Sem dúvida. Eles são talvez a parte mais fraca, mais frágil dessa relação. A associação de vocês, tanto na questão com os residentes quanto na questão com os comissionados, tem sido extremamente ética em todos os contatos que a gente teve. Mas é importantíssimo que a gente entenda as distorções do processo. Porque se eu digo que não há erro nenhum nos comissionados, se eu digo que não há erro nenhum nos residentes, eu estou pegando o quadro de apoio concursado e estou dizendo que vocês todos são loucos. Os erros existem. A possibilidade de consertar esses erros de imediato é que não existe. Então a gente tem que fazer o quê? E repito que será feito com transparência e dentro de uma visão democrática. A gente vai fazer o ideal está aqui, o que a gente tem está aqui. Vamos estabelecer uma caminhada para isso. Essa caminhada não é uma caminhada fácil, porque é uma caminhada que impõe aumento estrutural, aumento orçamentário. Hoje, talvez, se eu pegasse, olhasse no papel e dissesse quantos servidores você quer? Eu quero de terceiro grau 2.000, de primeiro grau 1.500, e quero ainda manter uns 200 comissionados. Não tem espaço físico. Eu não tenho onde enfiar, porque tem lugares que a salinha do defensor cabe em 3, 4 pessoas no máximo. Então, a gente tem, tudo isso tem que funcionar com responsabilidade. Mas, assim, as distorções existem. Elas não podem ser negadas. A gente só tem que pensar como é que a gente vai trabalhar a médio e longo prazo para poder revertê-las. E a ideia, né, o senhor pretende fazer concurso público para os servidores? Sem dúvida, mas aí agora eu vou responder pelos três. Todo mundo. Tá. Eu, Rodrigo, Laura Júlia. O que acontece? A foto tirada em outubro de 2017 é de aproximadamente 700. A gente hoje já perdeu quase 100. Então a gente tem uma possibilidade de reposição desses cargos. Os cargos já aprovados, né? E a gente tem dotação orçamentária para isso. O André, eu acho que colocou já no orçamento de 19. Então a ideia já é fazer o concurso o mais rápido possível. E vou adiantar uma outra coisa. Eu, quando falei sobre isso, conversei sobre isso, a gente não botou nem no programa, porque eu não sabia se a gente teria recursos para fazer um concurso regionalizado. O Rodrigo já falou que tem. Então, se tem recurso, o concurso vai ser regionalizado. Que isso é o melhor. É o melhor dos mundos. Se aproveitar quem está no interior também para poder se manter lá nos lugares, se for o ideal. Essa questão da fotografia que o senhor mencionou, de 2017, não está na lei de recuperação fiscal
é um entendimento formado da PGE posteriormente quando houve o questionamento sobre uma possibilidade de um mau uso e um mau desvio. Estou super afim de tentar carregar para os cargos todos. Não sei se passa na controladoria. Mas esse enfrentamento ele pode ser feito? Pode ser feito. Vai ser feito. Porque temos na lei 800 cargos. Olha só, vou expor aqui um posicionamento absolutamente verdadeiro. Eu quero os cargos todos e eu quero a reposição inflacionária. Se eu tiver que escolher qual dos dois eu quero primeiro a reposição inflacionária com vocês. Mas isso foi mostrado com muita clareza que não seria feito nesse momento. Mas entendeu? Se eu tiver que negociar o que eu quero botar todo mundo com salário, quero botar mais 100 com o salário atual, ou quero conseguir o repasse inflacionário de vocês primeiro para depois fazer o concurso. Não concurso para chegar onde estava em outubro 17. Isso está contingenciado e vai poder ser feito. Um concurso para a reposição completa. Não é nem ampliação, é para chegar no total. Porque a gente tinha 800, a fotografia foi em cima de 700, a gente está com 600. Então a gente consegue de 600 para 700 sem briga. E de 700 para 800 é o que ele está falando, é tentar ver se a gente chega fugindo do entendimento da PGE. Se eu tiver que escolher entre os 700 para os 800, ou conseguir um repasse inflacionário dentro da lei de vocês para vocês, eu prefiro o repasse inflacionário. E estou dizendo isso sem populismo, é porque é o que eu preferiria para mim. Se você perguntar, Eduardo, você como defensor público, você prefere ter mais 100 defensores públicos ou você prefere ter um repasse inflacionário para os defensores, para os 789 da ativa e mais os quase 200 aposentados? Eu prefiro o repasse inflacionário. Então, eu não posso preferir isso para mim, que sou defensor, e na hora de escolher o que eu vou fazer para vocês, preferir mais 100 servidores. Eu concordo com isso, porque você acaba entrando numa roda de sucateamento do serviço público. Inevitável. Você vai abrindo precedentes. É que nem você pegar uma empresa e você duplicar o número de ações. Você está duplicando o número de ações, se você não aumentou o capital, você dividiu a metade do preço da ação. Então você está se tornando acessível a um produto de maneira diferente. Quer dizer, se eu pegar um salário que não é um salário adequado, que não tem reposição inflacionária, e colocar mais 100 pessoas nessa situação, na verdade eu estou atraindo um público para esse cargo que vai estar meio que enganado por uma coisa que a gente não vai poder dar. Tá. Vamos para a última pergunta. O senhor já respondeu, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Lógico. Como o senhor avalia a resolução que criou o banco de horas do quadro de apoio? A revisaria? Se sim, quais aspectos avalia como necessário de serem revistos? O candidato entende que poderia haver revogação de tal resolução junto com o ponto eletrônico e o banco de horas? Vamos lá. Já foi respondido. Revogação? Não. Fora da mesa. E fora da mesa por um motivo muito simples. Toda vez que você institui um controle, e esse controle é aceito pelo TCE e pelo MP, se eu desfaço o controle sem uma justificativa legal ou jurisprudencial plausível, eu estou, na verdade, incidindo em ato de improbidade administrativa. Então, a extinção está fora. Mas o resto ela vai ser mudada, entendeu? Porque a gente tem que mudar tanto a resolução de funcionamento dos órgãos quanto a resolução do ponto eletrônico, e aí sim, trabalhar com a questão do banco de horas, trabalhar. Só que eu queria fazer uma coisa realmente democrática. Porque, vocês lembram que eu falei do projeto de lei da LERJ? Que a boa ideia da gente fazer uma resolução imediata é a gente constatar um problema ou outro, e a partir dos problemas constatados, a gente poder fazer uma proposta até de alteração, de modificação do projeto de lei. A resolução do banco de horas, a resolução do ponto eletrônico, ela já está vivendo isso. Se eu pegar a associação de vocês e sentar, vocês já sabem o que vocês gostam mais, o que vocês gostam menos, o que vocês odeiam. E os defensores também já sabem. Então, na verdade, a gente precisaria, talvez o passo 1 seja montar uma comissão para identificar os problemas. E como é resolução, você pode fazer isso com mais tranquilidade, desde que você não fira a probidade, etc. Certo? Vamos encerrar esse bloco. Não, eu tenho uma pergunta. Desculpa, ainda não encerraremos o bloco. Uma pergunta como o servidor que tinha colocado a possibilidade, né, de perguntar. Pergunta. Mas é só uma. Pode fazer logo? Né? É que lendo o seu programa, eu fiquei um pouco na dúvida para entender o que é a diferença entre assessoria técnica e apoio técnico. Perfeito, ótimo. A assessoria técnica seria você ter um quadro de profissionais que poderia... Desculpa, estou confundindo, o apoio técnico que é isso. A assessoria técnica seria os assessores, dentro do quadro de apoio, você ter uma formação maior e específica daquelas pessoas. Vou te dar um exemplo bastante específico. Núcleo de primeiro atendimento.
Se você olhar a deliberação 88, que trata do núcleo de primeiro atendimento, ela fala de uma gama de profissionais que devem estar ali. Ao todo, com estagiários, são 13 pessoas no núcleo de primeiro atendimento. Isso é propositivo, nenhum núcleo tem isso. Mas a gente precisa muito que os núcleos comecem a ter mediação. Então, o que acontece? Para que eu possa ter um mediador, eu tenho duas formas. Ou eu vou recorrer ao cargo comissionado, contratar uma pessoa de formação de mediador e colocar. Ou eu faço um apoio técnico, uma assessoria técnica com o meu próprio quadro. Eu pego o meu quadro e dou um curso de mediação de excelente qualidade para que algumas pessoas que já estão na instituição possam fazer isso e passem a exercer essas funções. Eu quero fazer uma formação de assessoria técnica para a justiça itinerante. Para aqueles servidores que desejam atuar na justiça itinerante, saibam exatamente como aquilo funciona, tenham noção das suas prerrogativas ali dentro, tenham noção de quem é que manda neles e quem é que não manda neles, porque o TJ não pode mandar no nosso servidor nas itinerantes. Eu quero formar os servidores que vão fazer a ação social, porque é importante que a ação social tenha uma dupla face. Ela preste o serviço do lado, mas ela colhe informações para a tutela coletiva do outro. Eu preciso treinar tecnicamente para a tutela coletiva. Se eu vou fazer um núcleo de tutela coletiva, eu não posso pegar um servidor que estava numa vara civil no núcleo de primeiro atendimento e jogar ele no núcleo de tutela coletiva, porque ele não vai conseguir dar conta daquela demanda. O apoio técnico é diferente. O apoio técnico, a ideia é você ter uma associação com profissionais de áreas diversas. Então, por exemplo, você está no tribunal do júri, você precisa fazer uma crítica a um laudo de exame cadavérico. O defensor não tem esse conhecimento. A gente não tem um médico à disposição. Então a ideia seria a gente conveniar o CRM e criar uma forma, um caminho de você poder mandar esse laudo ser visto por um médico com formação específica e devolvido para a gente criticado. E aí esse apoio técnico, ele no início seria centralizado por esse tipo de convênio na sede ou aqui no centro, com acesso remoto, com acesso por WhatsApp ou por e-mail. E posteriormente a ideia é a gente até descentralizar, fazendo contratação de pessoas ou profissionais. Tem que ver o método também. Porque aí você teria que fazer aquela questão da contratação por número de horas. Então, por exemplo, você não tem o médico, às vezes ele não é do município, do estado, ele não tem um contrato de X horas no município, X horas no estado. Então a ideia que a gente pensa no futuro, tendo orçamento, é exatamente começar a fazer isso. Então ter um perito engenheiro, um perito contador, um perito médico, um perito psicólogo, associado à defensoria em algumas regiões para poder prestar esse serviço. Aí, continuando assim, por favor. Porque a gente já tem um quadro, acho que você está falando muito de servidores, a gente fala de nível médio, nível superior, e pelo que eu entendi, seria muito ligado aos órgãos de atuação, que seriam então o superior jurídico. Mas a gente tem um quadro também de superior especializado. Sim. E aí, complementando o que você está falando desse apoio técnico, poderia, então, a gente aproveitaria esse quadro de especializado, mas ele está diminuído hoje, está com problemas. As vagas do concurso eram 50 e já saiu bastante gente. Exatamente. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem que aproveitar essas pessoas para tentar fazer esse quadro de apoio. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter que buscar esses convênios para poder suplantar. Até porque, não obrigatoriamente, a gente tem, por exemplo, um engenheiro formado em balística. Ou um engenheiro de armamento. E a gente precisa de especialidades, às vezes, muito difíceis. A gente consegue, dentro do nosso apoio, que já existe, trabalhar os laudos psicológicos. Que a gente tem psicólogo e a gente consegue com os nossos psicólogos fazer a crítica. Mas a gente, muitas vezes, não consegue com outras áreas específicas. Áreas normalmente associadas à engenharia e algumas áreas da medicina. Certo? Mais alguma coisa? Não. Obrigado, queria agradecer muito. Eu quero agradecer, para mim foi um grande prazer. Eu queria agradecer aqueles que tiverem paciência para ouvir essa nossa introdução que foi longa e as nossas perguntas. Da mesma forma que eu não acredito numa defensoria sem defensores, eu não acredito numa defensoria hoje sem servidores. O nosso quadro de apoio é absolutamente essencial à nossa atividade, tem que ser respeitado e tratado como tal. Eu não posso me comprometer a solucionar todos os problemas, isso seria absolutamente impossível. Mas eu me comprometo a estar comprometido com a solução dos problemas. E que esse compromisso seja um compromisso feito com bastante transparência, com bastante proximidade, com bastante acesso. Da mesma forma que eu não posso prometer um acesso a cada defensor, eu talvez não consiga prometer um acesso a cada servidor. Mas eu posso me esforçar para dar o maior acesso possível a todo mundo, e principalmente através da associação de vocês, que é fundamental,
O fato de vocês estarem associados, estarem participando da associação é essencial. Conseguir democratizar essa vinculação das decisões, para que as decisões não sejam verticalizadas, para que ninguém seja pego de surpresa por essas decisões e vocês possam se sentir absolutamente respeitados e parte da instituição, ainda que seja uma instituição que está passando um momento difícil, como todo o Estado e como todo o país está passando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.